paz do Senhor amado, a paz do Senhor amada. Hoje nós vamos aprender a fazer um propósito para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então nós vamos falar hoje sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os nossos filhos. Como está a educação dos seus filhos? Como estão os seus sobrinhos, os seus parentes, as crianças das escolas? Quando a gente olha para o mundo, como nós vemos as crianças, como nós vemos os jovens, o que está acontecendo nesse tempo em que vivemos e o que nós vamos deixar para eles? Que mundo nós vamos deixar para eles? Então hoje nós vamos falar sobre jovens, sobre crianças e nós vamos aprender a fazer um propósito por eles. Isso eu estou seguindo uma indicação de uma linda seguidora nossa que chama Cecília Silva. Então é por indicação da Cecília Silva que eu falei nos vídeos anteriores. Deixem sugestões e nós vamos fazer sim. E essa é uma sugestão da nossa querida Cecília. Cecília, obrigada pela sugestão. Eu estou aqui acatando a sua sugestão e nós vamos aprender. Hoje eu vou ensinar, porque eu aprendo também aquilo que eu ensino. Eu tenho feito muito essa oração, Senhor, que eu aprenda aquilo que eu ensino aqui no canal. Que o Senhor coloque em mim primeiro todos os ensinamentos que venham dentro do meu coração, que eu pratique, que eu viva realmente, de verdade isso, tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho ensinado. E hoje, aprendendo esse propósito, nós juntas, mães, tias, primas, familiares de todas as crianças, conhecidos, jovens das nossas igrejas, de todos os lugares por onde nós passamos, nós vamos passar hoje a ter um olhar mais amoroso para cada criança, para cada jovem, para cada adolescente. Amém? Mas antes de nós passarmos para as explicações do propósito, eu quero te pedir que você me ajude a espalhar essa palavra pelo mundo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Peça aos seus amigos para compartilhar. Vamos debater esse assunto, vamos falar sobre isso, vamos proclamar as verdades sobre essas questões para o Brasil, para o mundo, para todas as pessoas, para todos aqueles que necessitam de falar, de ver, de olhar, de acordar, de despertar sobre esse assunto. Então é muito importante quando você compartilha. É muito importante quando você deixa o seu like. Tudo isso é gratuito. Você que ainda não se inscreveu no canal, é grátis. Você não paga nada, não desconta nada de você. E você se inscreve no canal e você ajuda o canal a crescer. Você ajuda o canal a se fortalecer. Então cada um de vocês que puderem fazer isso, compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho e principalmente orar por esse ministério. O ministério onde nós estamos buscando almas para o Senhor Jesus. O ministério onde nós queremos alcançar pessoas, alcançar os perdidos, alcançar todos aqueles que estão desanimados, todos aqueles que estão desorientados. Você já se sentiu perdido algum dia e foi encontrado? Então eu já me senti assim, perdida, totalmente perdida. E por causa de oração de alguém, por causa de intercessão de alguém, alguma pessoa orou por mim, intercedeu por mim e o Senhor me encontrou. Então é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Orando, intercedendo, falando, proclamando, liberando palavras. Palavras de bênção, palavras de vida. E eu preciso de você nessa jornada. Eu preciso de você nessa caminhada. Então o seu compartilhamento, o seu like, a sua inscrição são muitíssimos importantes para que nós consigamos chegar além, chegar a mais pessoas, chegar a mais lugares, chegar a mais corações. E que essas pessoas tenham os seus olhos abertos, que essa pessoa receba a luz do Senhor Jesus sobre ela, que ela seja livre, que ela conheça a verdade, que ela seja liberta pela verdade. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Vamos aprender a fazer um propósito pelas nossas crianças,
pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Amém? Então, eu pensei muito sobre isso. Senhor, que propósito que o Senhor quer que eu passe para as pessoas? Que propósito o Senhor quer que eu ensine? Sobre o que o Senhor quer que eu fale? E eu fui anotando aqui o que o Senhor foi trazendo ao meu coração. A primeira coisa que eu fiquei pensando foi sobre os tempos. Que tempo em que nós vivemos? Então eu anotei que estamos vivendo tempos difíceis. Basta nós darmos uma olhada à nossa volta. Basta nós verificarmos as pessoas à nossa volta. Hoje, não existe ninguém que você se aproxime. Se você olhar de longe é uma questão, mas se você se aproximar dessa pessoa, se você começar a conversar, se você começar a ouvir o que ela tem a dizer, com certeza você vai encontrar uma pessoa cheia de muitos problemas, com a mente acelerada, com a mente que não consegue desacelerar, não consegue acalmar, e o problema em cima de problemas, questões em cima de questões, coisas para se resolver. Eu falo tirando por mim. Esses dias eu estava analisando, gente, ele não consegue nem tirar tempo para ligar para uma pessoa. Ligar para alguém é difícil, porque quando você percebe o dia já passou, quando você percebe a semana já passou, quando você percebe o ano já virou. Nós já estamos indo para o final de 2023. Onde ficou 2000? Há mais de 20 anos atrás. Então nós estamos vivendo um tempo acelerado, um tempo difícil. E a gente percebe que há uma orquestra maligna em plena execução. Olha como isso é forte. Há uma orquestra maligna em plena execução para ceifar a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós percebemos que há uma orquestra e ela está em plena execução. E ela está trabalhando para quê? Para ceifar, para tirar a oportunidade das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes de terem uma vida plena, uma vida abundante. Há uma orquestra maligna trabalhando para quebrar, queimar os sonhos das nossas crianças, os sonhos dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Nós percebemos cada vez mais pessoas deprimidas, pessoas angustiadas, pessoas sem saber para onde vão, pessoas que falam assim, não, essa vida não tem sentido. Então, a gente percebe muito claramente. Lá em Efésios 6:12 diz assim, que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Onde essas forças vivem? Nas alturas. Elas olham para nós de cima. Forças espirituais malignas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Gente, toda essa orquestra não são pessoas, não são homens, não são mulheres, são influências que governam essas pessoas, que governam o tempo onde nós vivemos. Influências malignas, você vê as pessoas sendo influenciadas, você vê as pessoas se perdendo, você vê as pessoas tomando decisões precipitadas, fazendo coisas terríveis. Pessoas que querem trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para quê? Para comprar coisas materiais, para comprar bens materiais. E o nosso bem mais precioso, que são as pessoas, os seres vivos, acabam ficando esquecidos. E naquele afã, naquele desespero, por quê? Porque nós vivemos num domínio, dominados por questões físicas, dominados por influências que fazem com que as pessoas façam coisas cada vez piores.
Então nós vivemos nesse tempo. E as nossas crianças vivem debaixo desse domínio, debaixo dessa influência. Eu tive pesquisando na internet algumas manchetes. E eu achei manchetes da internet dizendo assim: 2021, 200 casos de suicídio infantil. 5 entre eles com menos de, pasmem, com menos de 9 anos. Criança, olha o que está acontecendo. Criança com menos de 9 anos suicidando, tirando a própria vida. Numa fase em que a vida é maravilhosa para nós. Lembra de quando você era criança? Tudo que fazia, todo tipo de comida era gostoso, todo lugar que a gente dormia era gostoso, tudo que se fazia era bom, a gente levantava de manhã, brincava, né? Não interessava os problemas, tudo estava bem. Mesmo que às vezes a gente sofria, mesmo que às vezes a gente tinha decepções, mesmo que às vezes aconteciam coisas terríveis à nossa volta, mas aquilo não pesava tanto quanto pesa hoje. Olha outra manchete. Cresce casos de suicídio infantil no Brasil e no mundo. Cresce. Que coisa terrível. Tem crescido no Brasil e no mundo o número de suicídio de crianças de 5 a 14 anos, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Manchetes que eu estou encontrando. 3.285 casos entre 1996 a 2021. 3.285 casos de crianças que tiram a própria vida. Por que motivo? Por que isso acontece? Por N's e N's e N's motivos. Mas isso acontece porque há uma orquestra maligna em plena execução para tirar a vida dos nossos pequenos. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão preferindo morrer a viver nesse tempo. Um tempo que nós estamos construindo. Brasil, terceiro lugar no mundo em dependência de tela entre as crianças. Terceiro lugar no mundo, onde nossas crianças estão dependentes das telinhas. Nós estamos vendo crianças, bebês, que já têm o seu próprio celular. Que o pai e a mãe ligam e falam: fica aí, meu filho. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar para comprar coisas e coisas e coisas e coisas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que não há necessidade de trabalho. Mas qual tem sido a prioridade? Por que eu tenho trabalhado tanto? Para comprar o quê? Para quê? E o que eu vou fazer com isso? O que eu estou construindo com isso? O que eu estou chamando aqui hoje é para que nós possamos olhar à nossa volta, para que nós possamos olhar para nós mesmos e refletirmos o que nós temos construído na vida dos nossos pequenos. Se eu estou parando para ouvir, se eu estou parando para atender o que o meu pequeno está falando, ou se às vezes acontece meu pequeno falar alguma coisa, eu falo: peraí, daqui a pouquinho eu vou lá. Agora eu não posso. Daqui a pouco. Tá bom, já ouvi. Outra manchete. Número de jovens envolvidos com drogas cresce no Brasil. A gente tem visto os brasileiros falando até em liberar. Pessoas falando em liberar até a morte de bebês. Nós temos visto cada conversa, cada tipo de discussão que estão se tornando importantes para muitas pessoas. É importante discutir se uma criança vai vir ao mundo ou não.
Mas e aquelas que já estão no mundo? Será que nós não vamos falar sobre elas? É mais importante dar prioridade para uma pessoa tirar a vida do próprio bebê que está no seu ventre do que falar sobre aquelas que já estão aqui no mundo. Muitas vezes as pessoas estão brigando por causa desse assunto e esquecendo o seu próprio pequeno dentro da sua própria casa. Outra manchete. Por que dependentes químicos são cada vez mais jovens? Por que dependentes químicos são cada vez mais jovens? Então, isso são coisas que nós estamos vendo. São algumas das manchetes que eu fui abrindo a minha internet e fui vendo manchetes. Manchetes que já estão aí. Um diz assim, o outro diz assim, o outro diz assim. Mas o que está acontecendo na nossa nação, o que está acontecendo nas nossas casas, nas nossas famílias. E aí eu perguntei para mim mesma, por quê? Eu perguntei para o Senhor, por que, Senhor? Por que a gente está vivendo um tempo tão difícil? Um tempo onde as forças malignas estão tendo tanta liberdade de ação dentro das casas, até mesmo dos cristãos. Por quê? Porque nós estamos aqui hoje falando para aquele pai, para aquela mãe, para aquela pessoa que está preocupada. Para aquele que se preocupa em dar um futuro para o seu filho, para o seu jovem, para o seu adolescente, para a sua família. Nós estamos conversando aqui com pessoas que realmente estão preocupadas com a situação. Então, por que nós chegamos nesse ponto? Por que nós chegamos em situações onde a mortalidade infantil tem aumentado por motivo de ela mesma ter desistido da vida? É uma situação terrível. Por que chegamos a isso? Porque nós tiramos Jesus da nossa vida, da direção da nossa vida, da direção da nossa casa, da direção da nossa escola, da direção do nosso governo, da direção da nossa vida. Nós tiramos Jesus da direção da nossa vida e nós mesmos tomamos o volante. Nós tomamos a decisão. Nós levantamos de manhã e decidimos o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer, onde vamos trabalhar, o que vamos construir, como será meu filho. Nós decidimos através das influências dessa orquestra maligna que está em plena execução. Sabe por quê? Porque se Jesus não dirige a sua vida, alguém dirige. Nós não temos a plena capacidade de dirigirmos a nós mesmos e caminharmos para um lugar bom. Nós não temos essa capacidade de direção. Mesmo que a gente fale, não, eu tenho, eu posso, eu faço, eu aconteço, não tem. Nós sempre estamos debaixo de alguma influência. Nós somos influenciados ou pela essa influência maligna ou pelo Espírito Santo. Não há como você viver sem uma influência. Analisa o que eu estou falando. Então, se não é Jesus que tem dirigido a sua casa, pode ter certeza que alguém está dirigindo. Se você é um pai, se você é uma mãe, guiado pelo Espírito Santo, as decisões da sua casa, a direção da sua casa que caminha através de você, ela é influenciada pelo Espírito Santo. E todas as decisões que você toma, todo o caminho que você vai, é um caminho buscando bem, buscando bom direcionamento, buscando a vida em abundância que o Senhor Jesus traz para nós. Mas se não é assim, tome cuidado. Esse vídeo é um vídeo para te alertar. Olhe para sua criança, olhe para o seu jovem,
olhe para o seu adolescente. Olhe com o olhar de Jesus. Olhe com o olhar guiado pelo Espírito Santo. Peça ao Senhor para abrir o seu entendimento. Por quê? Em Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. Ensina a criança. Mas como que eu ensino? Nós temos visto muitos pais delegarem a educação dos seus filhos para outros. Por quê? Porque eles não têm tempo de educar os filhos, têm que trabalhar em jornadas duplas, triplas. Para quê? Para adquirir bens. Então ensina. Como que eu ensino? Através do exemplo. Por quê? Se eu não tenho um bom exemplo para o meu filho, eu estou dando um horrível ensinamento. Mas se eu tenho um bom exemplo para o meu filho, eu estou dando um bom ensinamento. Porque o exemplo, ele arrasta. Então, cuidado com o exemplo que você está dando dentro de casa. Muitas vezes nós estamos na rua e damos um exemplo lindo, achamos que estamos sendo o máximo. Mas quando chegamos em casa, não damos um bom exemplo para o filho. E o filho está vendo e analisando e copiando tudo que você está fazendo. O que você fala, a sua maneira de agir, a sua expressão corporal, as suas atitudes, as suas decisões. Muitas vezes nós mesmos ensinamos os nossos filhos a ter atitudes erradas, tendo atitudes erradas. Por exemplo, uma coisa simples, jogamos o papel pela janela do carro. Nós estamos ensinando o nosso filho a jogar lixo na rua. Isso é simples. Terminamos de beber uma água, joga a garrafa pela janela do carro. Nós estamos ensinando o nosso filho a jogar o lixo na rua. Então, muitas vezes nós pensamos que o ensinamento tem que ser uma coisa grandiosa. Não. O ensinamento é o dia a dia, é a sua postura, é a sua forma de agir. Se você é um homem, uma mulher de Deus, e você ensina para o seu filho, você deixa ele ver você orar, você ora junto com ele, você está ensinando a ser um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. E quando ele crescer, ele vai pautar as decisões dele naquilo que a palavra do Senhor diz. Vai ser um homem e uma mulher corretos, justos, andando no caminho do Senhor. E com isso, eles decidem: eu não quero usar droga, eu não quero falar coisa ruim, eu não quero ser uma pessoa que mente, que xinga, que fala coisas ruins. Por quê? Porque quando eles forem para a sociedade, eles vão encontrar com pessoas que vão convidá-los a fazer esse tipo de coisas. Mas se você deu o ensinamento em casa, se você deu a base, eles crescem sobre aquela base firme do bom ensinamento do pai e da mãe, e eles não vão se desviar. Por quê? Porque eles viram em você que dá certo agir assim. Porque se eles verem em nós que aquilo que a gente faz dá errado, eles também não vão querer fazer. Então, se você quer ensinar Jesus para os seus filhos, realmente seja de Jesus. Realmente busque o Senhor. Se entregue realmente a Ele. Seja quebrantado. Amém? Então, nós falamos aqui sobre questões que acontecem. E aí, eu perguntei por quê? Por que que acontece? Primeira resposta, porque nós tiramos Jesus do controle e nós tomamos o controle, achando que o controle está na nossa mão. Se Jesus não está no controle, alguém está no controle, pode ter certeza que não somos nós. Segunda resposta que veio ao meu coração. Por que que nós chegamos a isso? Porque nós damos presentes, mas nós não damos a nossa presença para os nossos filhos. A nossa presença é confiança. Ele se sente seguro, ele se sente confiante. Eu vi um vídeo que eu fiquei assim, impressionada.
Um pai deu um super presente para o filho de aniversário. A gente percebia todo mundo em volta cantando. Era uma menina, uma criança. E o pai estava ali junto. Né? Você pensa, presentes. Mas o pai estava no celular. E todo mundo falando, eu não dou conta de abrir. Pediram ele para abrir, ele veio, abriu, mas ele abre com a mão, com a outra tá o celular. E a menininha fica muito feliz, que é um presente muito lindo e tal. E começa a chorar de alegria e abraça esse pai. E o pai abraça a criança aqui, mas a mão tá no celular e o olhar no celular. E ele tira a mão daqui da criança e começa a passar o celular enquanto a criança está abraçada com ele. Então, a gente percebe muito isso. Nós, pais, muitas vezes, naquele desejo muito grande de dar algo de bom para o filho, de suprir as necessidades do filho, de dar um bom carro, de dar boa condição de tecnologia para os filhos, de dar videogames, coisas materiais. Muitas vezes nós ficamos trabalhando de uma forma exaustiva, mas quando o nosso filho chega perto de nós, nós não temos tempo para conversar, nós não temos tempo para ouvir, nós não ouvimos o que ele realmente está falando, o que realmente está acontecendo no coraçãozinho do nosso filho. Nós queremos só dar coisas materiais e esquecemos da presença. Isaías 43, 12, 1, 2 diz assim: não tenha medo, pois eu o salvarei. Se passar por águas profundas, não se afogará. Se passar pelo fogo, não se queimará. O que é isso? Presença. O nosso filho precisa de sentir isso em nós. Eles precisam sentir que eles podem contar conosco, não com aquilo que a gente vai comprar para eles, não. Não é o cartão de crédito. Não são as escolas carérrimas. Não é isso que vai ficar realmente dentro do nosso filho. O que vai ficar dentro do nosso filho é aquele abraço, é aquele pai que chega do trabalho, tira tudo e senta com seus filhos para conversar, desligam os celulares e vão conversar. Aquela família que senta para fazer a refeição junto, desliga os celulares, porque o celular hoje é uma grande tentação para cada um de nós. Se nós não ficarmos observando, nos policiarmos, nós nos pegamos com o celular na mesa, a refeição. E isso acaba se tornando um hábito. E nós não percebemos os nossos filhos crescerem. Nós não vemos eles crescerem. A gente não sabe do que eles gostam. A gente não sabe quem são as pessoas que estão com eles. Muitas vezes não sabemos quem está no celular ali com os nossos filhos. Por isso que é importante. Eu quero até te perguntar, você faz as refeições com o seu filho? Deixa aí nos comentários. Você passa tempo de qualidade com o seu filho? Deixa no comentário. O que eu estou falando aqui está te chamando a atenção, está te impactando, está deixando você pensar sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários para eu saber. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre presença com os filhos. Você tem tido presença de qualidade com seu filho, com a sua filha, com as pessoas da sua família? Ou você não se lembra do que eles gostam, do que eles querem? Então, quando nós percebemos que a pessoa, ela te conhece, ela sabe o que você gosta, você se sente amado literalmente. Eu sei disso porque eu tenho passado por isso. Deus tem me dado esse privilégio e eu tenho percebido que muitas vezes eu mesma falhei muito com meus filhos quando era pequeno. Porque muitas vezes no afã, na necessidade de pagar uma escola boa, na necessidade de comprar coisas materiais, presentes em datas comemorativas, essas questões de coisas, muitas vezes a gente trabalhava além da nossa capacidade e esquecia o tempo de qualidade com os filhos. Isso é muito, muito importante. Então nós chegamos a esse ponto no mundo por causa do trabalho em excesso.
por causa das preocupações em excesso, porque nós esquecemos de sentar com os nossos filhos e ouvir realmente o que eles estão falando, contar uma história para eles dormirem, realmente estar ali com eles, não contar uma história correndo para que ele durma logo, não entregar um celular na mão dele para que ele te dê sossego, não é isso. Mas realmente curta o seu filho, cada momento, cada segundo. Eu admiro muito, 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 muito a minha nora, porque eu vejo ela fazer isso. Ela curte realmente cada segundo. E quando eu vejo os dois, os pais ali com o meu neto, eu fico muito feliz, porque eu vejo essa interação do pai com o filho, da mãe com o filho, e a alegria que o meu neto fica. Você vê que o rostinho dele brilha, que ele entende que ele tem aquele porto seguro, aquela presença, aquela confiança. Então não é só presente, é presença. A presença, sua presença com seu filho é mais importante do que o presente. Se você realmente estiver com ele, com seu filho, com a sua filha, tenha certeza que você está dando o principal. Você. A terceira coisa que eu coloquei aqui, por que nós chegamos a essa situação? Situações terríveis, onde a gente vê nossas crianças, a gente vê para todo lado coisas terríveis acontecendo com crianças. Porque nós estamos nos deixando ser enganados em nossas prioridades. 1 Timóteo 4:1-2. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa, está cauterizada. Então nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão recebendo ensinamentos demoníacos, coisas que parecem muito lindas. Eu lembro muito que na minha infância o pessoal falava assim, o inimigo vem com sapatinhos de lã. Ou seja, ele pisa leve. Os ensinamentos malignos, eles são lindos quando você olha assim, você pensa, nossa, isso é maravilhoso. Mas cuidado, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é maligno. Não é para trazer vida, é para trazer morte. Cuidado para que o pecado não nasça no coração dos seus pequenos. Cuidado para que o mal não consiga alcançar a sua família por causa de uma despreocupação da mãe e do pai, descuido. Aqui fala que nos últimos tempos muitos darão atenção a espíritos malignos e a ensinamentos de demônios. Então isso é o quê? Isso é o engano. Isso é quando nós deixamos as prioridades de lado. Qual que é a prioridade da sua vida, da sua casa, da sua família? Qual que é a sua prioridade como pai, como mãe, como tio, como familiar? Qual que é a sua prioridade em relação às suas crianças, as crianças da sua casa, da sua convivência, da sua igreja? Comece a olhar para a criança como uma alma preciosa pela qual Jesus morreu por ela. Não precisa ser só a criança de dentro da nossa casa, mas as crianças em geral, que são as que são alcançadas com maior facilidade, porque estão totalmente indefesas. Elas precisam daqueles que têm entendimento para orar por elas, defendê-las, cuidar delas. Porque o mal, ele sonda e ele vai entrando de uma forma terrível. Então, cuidado. Observa quais são as suas prioridades. Observa que tipo de ensino que está entrando dentro da sua casa. Observa se você está analisando esses ensinamentos e essas influências que estão vindo
à luz da palavra. Então eu quero perguntar para você e quero pedir que você deixe no comentário. Você tem tudo que você aprende e ensina, você vê se está de acordo com a palavra? Eu sempre falo aqui no canal, gente, tudo que eu ensino. Pesquisa na palavra, busca entendimento. Eu agora mesmo estava aqui orando antes de fazer esse vídeo, pedindo, Senhor, não me deixa falar nada que não esteja de acordo com a verdade do Senhor. A verdade, Senhor, livra cada um de nós do engano, que nenhum de nós entremos em engano. Busquem, gente, busquem pelo Senhor, porque há tantos enganos malignos. Você já imaginou o inimigo das nossas almas? Ele é milenar. Então ele vem com ensinamentos lindos. Qual tem sido a prioridade da sua casa, da sua família, da criação dos seus filhos? O que você tem colocado como prioridade? A palavra do Senhor? A palavra do Senhor tem sido prioridade na sua vida, na sua casa, no ensinamento dos seus filhos? A gente tem visto tantas famílias que deixam ensinamentos malignos dentro da própria casa. E são pessoas cristãs, pessoas que conhecem Jesus, mas estão tendo engano. Coloca aí nos comentários qual tem sido o ensinamento que você recebeu e que você está assim achando que não está muito certo e que você precisa de uma orientação. Deixe uma sugestão de vídeo, porque eu vou pesquisar o assunto e vou fazer o vídeo. Para quê? Porque nós precisamos lutar pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, para um futuro. Como nós vamos deixar o futuro das nossas crianças, a nossa descendência? Que tipo de mundo que eles vão receber? Que tipo de família que eles vão nascer? Que tipo de família que eles vão crescer? Eu sempre digo aqui, se uma família boa, se você não teve uma família boa, deixe que uma família boa nasça de você. Se você foi criada em uma família disfuncional, deixe que uma família funcional saia de você. Trabalhe por isso, lute por isso, reaja. Não permita ensinamentos de demônios, de espíritos malignos entrar dentro da sua casa. Gente, há tanta coisa que contamina, cuidado. Então, eu coloquei aqui, filtre o que entra na sua casa. Ame o seu filho. Ensine-o a amar Jesus. Ame o seu filho, ensine-o a amar Jesus. Aquilo que a gente já falou antes. Eu coloquei só umas tirinhas aqui pra gente falar. Tire tempo de qualidade com ele. Corrija-o, ouça-o, dê atenção. Preste atenção aos sinais e seja o porto seguro do seu filho. Ou seja, seja o norte para o seu filho, direcione. Tudo isso foi o que nós falamos aqui nesse vídeo. E eu vou entrar agora no propósito em si. Eu vou passar passo a passo do propósito, o propósito pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Então, o que eu quero deixar é um conselho aqui para vocês. Se preocupe com as crianças, com os jovens e com os adolescentes. Ore também pelas crianças e jovens do Brasil e do mundo. A sua oração pode salvar uma vida. Eu vou repetir isso aqui porque eu anotei e achei muito importante. Se preocupe e ore pelas crianças, não só as crianças da sua casa, mas as crianças do Brasil. Ore pelas crianças do mundo. Se preocupe com as crianças. Ore, interceda. Por quê? Porque a sua oração pode salvar uma vida, uma alma. Eu acredito que eu fui salva por orações. Alguém orou por mim. Eu acredito que as orações da minha avó, do meu avô,
salvaram a minha vida e eu pude encontrar Jesus. Me salvaram, salvaram a minha alma. E hoje eu sinto responsabilidade de orar pelos outros também. E eu quero que você deixe aí nos comentários, você tem orado por crianças, por jovens, por adolescentes, por aqueles que você não conhece? Por quem que você tem orado? Você tem tirado tempo de intercessão para salvar os perdidos? Coloca nos comentários quais têm sido os seus alvos de oração, para quem que você tem orado, por quem você tem orado. Amém? Então vamos lá. O seu propósito é sua reação. Muitas vezes nós vemos situações e não sabemos o que fazer. O seu propósito é a sua reação. Você está reagindo quando você decide fazer algo a respeito. E aí eu pergunto, eu posso salvar as crianças do mundo inteiro? Eu posso salvar os jovens do mundo inteiro? Eu posso ir lá e salvar? Eu posso fazer algo efetivamente por aqueles que estão à minha volta. Posso e devo fazer. Mas eu não posso e não consigo fazer pelo mundo inteiro. Então não adianta eu entrar em sofrimento por causa disso. Eu tenho que reagir. Ou seja, eu tenho que colocar essa questão diante daquele que pode, que é o nosso Senhor Jesus. Ele pode salvar a todos e Ele quer. E Ele conta comigo e com você para orar, para fazermos propósitos. Por isso a importância de nós fazermos esse propósito. E eu escrevi aqui, isso aqui é só para aqueles que decidiram fazer alguma coisa a respeito. Amém? Então vamos lá. Propósito pelas crianças e jovens. Como eu já disse nos outros vídeos, a primeira coisa que nós fazemos é definir o alvo do nosso propósito. Qual é o seu alvo? O alvo é o seu filho, a sua filha, os seus sobrinhos, seus parentes, são as crianças da igreja, são as crianças do bairro, são os jovens e adolescentes que estão presos em dependências químicas. Qual o seu alvo? Primeira coisa que você vai fazer é definir. Eu coloquei aqui alguns alvos. A primeira coisa, peça revelação para que o Senhor te dê o alvo correto para que você trabalhe e acerte no alvo com o seu propósito. Então eu coloquei aqui algumas sugestões. Primeiro, peça revelação. Os alvos para salvação, proteção, libertação, provisão, edificação, etc. Então, salvação das almas dessas crianças, das almas dos jovens, das almas dos adolescentes, da minha casa, da minha família, do meu círculo de amizade, da minha igreja, da minha vizinhança, da minha cidade, do meu país, da minha nação, do meu mundo. Libertação daqueles que estão cativos em cadeias emocionais. Quantas crianças que tiram a vida porque estão presas em cadeias emocionais, estão depressivas, estão angustiadas, estão sendo vítimas de violência, estão sendo vítimas de desamor, de descuidado, de desunião de pais, tantas e tantas terríveis coisas. Esse mundo maldito, com essa influência maldita sobre as nossas crianças, destruindo casas, destruindo famílias, destruindo sonhos. Não é Deus que destrói os nossos sonhos, é o inimigo que destrói. Não é Deus que destrói os sonhos das nossas crianças, é o inimigo que destrói. Escolher as crianças, jovens, alvos do seu propósito. Então escolha. Filhos, parentes, amigos, eu já disse, em situações de abandono, em cárcere ou dependência química. Então escolha as crianças. Peça ao Senhor, Senhor, me dá revelação. E aí você vai escolher as crianças.
você vai colocar o seu alvo. Senhor, eu quero pedir pela salvação, pelo suprimento, pela libertação, por provisão, por edificação dessas crianças, Senhor. Senhor, que o Senhor liberte ela de cárceres privados, que o Senhor... São N situações que cada um de nós pode estar vivendo, que pode ser a realidade das pessoas. Então eu vou analisar a realidade da minha vida, as pessoas à minha volta, o que eu tenho visto nos noticiários, na manchete, o que eu tenho vivido e convivido, e baseada nisso, nós vamos fazer o nosso alvo. Então, baseado nisso, você vai fazer o seu alvo do seu propósito. Às vezes você tem um filho que está com problema, às vezes um filho distante, às vezes filhos separados, brigados, desunião na sua casa. Tudo isso pode ser o motivo do seu propósito. Seja qual for a situação que você estiver vivendo, há solução em Cristo Jesus. Creia nisso e busque por isso e reaja. Aí eu coloquei, reflita e escreva o seu alvo de forma específica, para quando for atendido, ser grato, ter a fé aumentada. Então, não esqueça de anotar. Você já pegou seu caderninho, já está anotando todo o propósito, eu já falei aqui. Coloque e anota tudo que está sendo dito. Às vezes é preciso voltar um pouquinho o vídeo, rever de novo, anotar, mas anota todas as questões, às vezes a gente esquece. Então reflita. Reflita no alvo onde você quer chegar. E anote especificamente onde você quer chegar. Para quê? Para quando o Senhor atender o seu pedido, atender a sua busca, você vai perceber e isso vai fazer o quê? Vai fortalecer a sua fé. Você vai entender que Deus responde a oração, que Deus responde o propósito, que Deus responde a sua busca, que Deus responde aos seus anseios e que Ele jamais nos abandona. Então, você pode ter um ou mais alvos. Peça a direção do Espírito de Deus. Então, você pode fazer um propósito com vários alvos. E de acordo que você for recebendo as respostas, você vai escrevendo. Senhor, obrigada. Eu recebi a resposta disso. Eu vou deixar o testemunho ali para me ir, para que as pessoas ali possam ser edificadas também. Eu tenho recebido testemunhos que têm impactado meu coração, que têm me fortalecido a continuar. Que tenho percebido que o que coloca tem salvado pessoas, porque as pessoas têm reagido. Então anota os seus alvos. Peça revelação ao Senhor. Coloca aí, ó, a primeira coisa que eu vou precisar no meu propósito é um alvo. Onde eu quero chegar? Que pessoa que eu vou pedir para o Senhor salvar? E salvar de quê? Eu vou pedir para salvar essa criança de quê e do quê? Para trazer luz sobre o quê? Pensa sobre aquela situação que tem te preocupado. Pensa, analisa, para pensar, acalma sua mente, pensa sobre esta situação e anota o seu alvo. Anotou o alvo? Nós vamos passar para estratégias e a duração. Quanto tempo que você vai buscar por isso? Então, eu quero que você anote essa introdução que eu coloquei aqui na estratégia e duração. Para que isso possa ajudar você a dar continuidade, a ser perseverante. Então, anota o seguinte. Você vai fazer na sua estratégia e duração. Jesus, meu Senhor, meu coração se encontra aflito aí você vai pôr a situação, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Entendo que preciso ser forte e corajoso e que o Senhor está comigo por onde eu for. Você está dando uma declaração para Deus que você confia que Deus está do teu lado. Eu creio e reconheço a autoridade do teu nome precioso. Eu reconheço e creio a autoridade do nome de Jesus. Sobre a tua autoridade, me disponho a batalhar,
Sob a autoridade de Jesus, eu me disponho a batalhar por essa causa, com as seguintes atitudes, por 40 dias. Eu coloquei 40 dias, mas você vai colocar o tempo que você estiver disposta a fazer. Então, eu coloquei aqui, por essa causa, eu me disponho a trabalhar por essa causa, com as seguintes atitudes durante 40 dias. Quais as atitudes? Aí eu coloquei aqui 10 atitudes para você. Se você estiver disposto a fazer todas, maravilhoso, parabéns. Se você não conseguir, também não desanime. Comece fazendo uma. Faz o propósito uma semana, faz uma dessas atitudes que eu vou colocar para você aqui. Na outra semana, faça 2. Na outra semana, faça 3. Mas faça, não fique sem fazer. Decida reagir, decida lutar contra essa orquestra maligna que está levando as nossas crianças até mesmo a situações de tirarem a sua própria vida, coisas terríveis. Então, a primeira atitude, anota aí, a primeira atitude, elaborar uma frase de edificação e dizer de forma positiva a ele todos os dias. O que é que você vai fazer? Você vai elaborar uma frase de edificação e todos os dias você vai sobre a cabeça do seu filho e vai declarar. Você coloca a mão sobre a cabeça dele e declara todas essas bênçãos que você vai anotar. Amém, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou deixar alguns versículos aqui para você, para que você se inspire nessas declarações de bênçãos sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu parente, sobre a vida da pessoa pela qual você vai fazer esse propósito. Então, eu peguei aqui, vou mostrar para vocês, olha como é simples. Eu peguei, fui lá no Google e busquei assim, versículos para a bênção dos filhos. E saiu aqui uma lista de versículos. Olha a quantidade. Sai uma lista de versículos. Aí você vai pegar esse versículo e vai lembrar daquela aulinha que eu dei aqui sobre orar a palavra. Lembra? E você vai pegar o versículo e vai transformar esse versículo para a realidade da criança pela qual você está fazendo esse propósito por ela. Criança, jovem ou adolescente. Então, eu vou deixar aqui uma lista de versículos. Anota os versículos para te inspirar. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Salmos 144, versículo 12. Isaías, capítulo 44, versículo 3 e 4. Salmos 112, versículo 2. Salmos 127, versículo 3 ao 5. Gênesis 27, versículo 28 e 29. Isaías 54, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14. Jeremias 32, 38 e 39. Jeremias, capítulo 32, versículo 38 ao 39. Salmos 128, versículo 1 até o 4. João, capítulo 16, versículo 21. Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Salmos 139, versículo 16 até o versículo 13 até o 16. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Salmos 22, versículo 10. Provérbios 20, versículo 7.
E eu quero pedir também você que conhece versículos maravilhosos, coloca no comentário para ajudar os nossos amigos que vão fazer. Você tem total liberdade de ajudar nos comentários. Eu tenho recebido muitas pessoas que às vezes algumas comentam que tem alguma dúvida, aí os nossos irmãos, os nossos amigos já vão lá e já respondem, já dão. Isso é maravilhoso. Sabe o que isso chama? Amor. Sempre que alguém vai lá e responde os comentários, é porque se preocupou com a pessoa que está colocando sua dúvida, sua preocupação. Há pessoas que vão, fazem oração, oram por aquelas pessoas. Isso é maravilhoso, gente. Nós estamos juntos nessa batalha para que nós possamos receber uma nação, um povo, um tempo de paz com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que se o povo se arrepende, ora, se prostra, se arrepende e volta para Ele, Ele muda, Ele salva, Ele transforma. Então nós temos vivendo tempos difíceis, vamos nos unir nisso. Deixa no comentário, coloca aí os salmos, coloca os versículos que às vezes você tem orado e Deus tem falado ao seu coração. Vamos compartilhar uns com os outros aí nos comentários. É uma porta aberta para a gente conversar uns com os outros, amém? Então, esses versículos, eu vou dar um exemplo para você aqui. Ó, vou pegar aqui um versículo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Está em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Então, você vai pegar, você pega e anota primeiro o que você vai falar, para que você não fique com dúvida, não fique com dificuldade. Mas aí você pega uma palavra dessa e transforme. Aí você fala o nome do seu filho, né? Plano de tal, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu filho, por onde você andar, por onde você passar, que o Senhor abençoe a sua mente. E aí você vai trazendo aquilo para o seu filho, ó. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Meu filho, que você veja a luz de Jesus sobre a sua vida, que você possa refletir essa luz por onde você passar. E vai falando, vai trazendo aquilo que o seu coração, através de quê? De um versículo que o Senhor deu. Olha como é maravilhoso, não é? Então, essa é a primeira atitude sua. Elaborar uma frase de edificação e dizer de forma positiva a ele todos os dias. Então, todos os dias você vai falar e você vai declarar sobre a vida do seu filho, da pessoa por quem você estiver fazendo esse propósito. Amém? Essa é a primeira atitude. A segunda é muito boa de você fazer. Dê boa noite e bom dia todos os dias. Só isso. Dê boa noite, dê bom dia. Sabe como que se faz isso? Vá até aquela pessoa, abrace. Fala boa noite, dorme com Deus, que Deus te abençoe. Abrace, olhe nos olhos, dê aquele tempo de atenção. De manhã, levanta, bom dia! Você já começa um dia alegre. Bom dia, dormiu bem? Como é que tá? Vai lá, abraça. Faça questão de estar naquela hora. Essa é a sua segunda atitude. Dar bom dia e dar boa noite. Não é só falar bom dia, boa noite. Não. Vá até a pessoa, abrace, dá um beijinho e fala bom dia, dormiu bem? Como é que você tá? À noite, dá boa noite, dorme com Deus, como é que foi seu dia? Foi tudo bem? Esteja junto ali, converse, esteja um tempinho. Pronto. Todos os dias durante os seus 40 dias de propósito. Terceira atitude. Almoce ou jante junto. Desligue o celular, ouça com atenção, prepare a comida preferida. Então se você não pode almoçar e jantar junto, mas escolha um dos dois, mas faça questão de fazer isso. Almoce com seu filho ou jante com seu filho, mas tire aquele tempo, desligue o celular. Ouça o que ela está falando para você, olhe nos olhos, realmente dê atenção,
Desligue o celular, se possível, tire o celular de perto para o celular não tocar, não vir toques de mensagem, não tirar a sua atenção. Dê aquele tempo, ou no almoço ou no jantar. Faça a comida preferida dele, do seu filho, da sua filha, da pessoa pela qual você vai fazer esse propósito. Faça a comida preferida. Dê atenção, pare, ouça, veja. Essa é a sua terceira atitude desses 40 dias. A quarta atitude, ore junto com ele, pelo menos uma vez por dia. O tema da oração é gratidão. O tema da oração é gratidão e ajudar os outros. Então, a sua quarta atitude, você vai orar com ele pelo menos uma vez por dia. Então, se você decidiu jantar, depois do jantar, passou um tempinho, ore com ele para ele dormir. Não vai dar boa noite? Quando você está dando boa noite, aproveita, ora, faça uma oração. Comece com uma oração singela, mas agradeça, Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada pelo meu filho. Obrigada pelas pessoas à nossa volta. Dê o exemplo de gratidão. Que seja ajudar os outros. Quando você estiver orando, interceda. O que é ajudar os outros? Comece intercedendo. Porque aí o seu filho começa a ver a necessidade das pessoas à volta. Então o tema é gratidão e ajudar os outros. Ore pelo menos uma vez por dia, essa é a sua quarta atitude. Quinta atitude, defina tarefas e horários. Faça junto uma agenda. Lembre-se de colocar tempo para passarem juntos. Reúna-se com seu filho, com a pessoa por quem você está fazendo esse propósito e faça uma agenda juntos. Defina horários, defina tempos, nessa sua agenda, defina um dia de descanso. Nesse dia de descanso, defina um tempo para vocês passarem juntos. Sair, ir almoçar fora, ir ao cinema, ir ao parque, mas defina um dia da semana para você tirar para o seu filho. Faça essa agenda do seu filho, mas lembre-se de colocar você nessa agenda. Um dia para você junto com o seu filho. Defina isso. Essa é a sua quinta atitude. A sexta atitude, elabore pauta de oração. Tá vendo como que uma atitude você vai fazendo junto com a outra? Ó, elabore pauta de oração específica. Lembrem-se, gente, de fazer oração específica. Lembrem-se de falar com Deus de forma específica. Ah, eu preciso de um óculos, Senhor. Que óculos? Que tipo de óculos? Eu preciso ter tempo de qualidade com meu filho. O que é tempo de qualidade para você? Anota de forma específica. Então, você vai anotar junto com ele. Elabore uma pauta de oração específica por ele e coloque diante de Deus. Creia, agradeça a Deus por ele ou por ela. Então, anote pauta de oração específica. Você pode sentar junto com seu filho e ouvir o que ele tem a dizer. Ah, eu estou com um problema na escola, estou com dificuldade nessa matéria. Então você vai elaborar questão específica sobre esse problema do seu filho. Isso mostra para ele que você se preocupa com ele, que você ouve, que você dá atenção, que ele pode desabafar com você. Ele não precisa ir procurar gente na rua para desabafar, ele tem você. E você se preocupa, você ouve. Não com agressão, ou repreensão, ou acusação, não, mas escute e ouça o que realmente ele tem a dizer. E faça, elabore uma pauta de orações específicas e coloque diante do Senhor. 7. Faça um jejum de 40 horas pela pessoa pela qual você está fazendo esse propósito. 40 horas. Mas 40 horas de uma vez? Não. Dentro desses 40 dias, você vai definir se você ora uma hora, se você jejuma 1 hora por dia,
todos os dias, se você jejuma tantas horas em determinados dias, aí você vai definir no seu coração com o Senhor quantas horas e quanto tempo, contando que quando você somar tudo vai dar 40 horas. Aí você fez essa 7ª atitude. 8. Textos para reflexão. Eu vou deixar uns textos aqui para você fazer aquele cartazinho e começar a refletir, para você anotar no caderno, mas para você refletir sobre eles. Os textos são Gálatas capítulo 5, do 13 até o 26, e Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. Peça inspiração para o Senhor nestes textos a respeito da pessoa pela qual você está fazendo esse propósito. Ou seu filho, que seja uma criança, que seja um jovem, que seja um adolescente, ou mesmo até um adulto, né? Mas é seu filho, nunca deixa de ser seu filho. Pela pessoa da sua família, seja a pessoa que for, faça a reflexão desses textos, tá bom? Ore não somente para que eles sejam abençoados. Olha a questão. Ore também para que eles abençoem e sejam uma bênção. Quando você estiver fazendo a reflexão desses textos e você estiver orando, você vai pensar assim, olha, eu preciso orar não para que eles sejam, não só para que eles sejam abençoados, mas para que eles também abençoem e sejam uma bênção. Anota isso que eu falei. Escreve aí nos comentários. Eu vou orar pelo meu filho, não só para ele ser abençoado, mas para que ele também seja uma bênção. Não só para que ele receba a bênção, mas para que ele abençoe por onde ele passar. Amém? A 9ª atitude que você pode fazer: promova situações onde eles tenham oportunidade de ajudar pessoas, outras pessoas. Então, promova situações onde o seu filho, onde a pessoa pela qual você está fazendo esse propósito, ele tem a oportunidade de ajudar outras pessoas. Por quê? Com isso, você vai mostrar para eles que a vida não é tão simples, que há pessoas necessitando, que o grande problema, às vezes, que ele pensa que tem, não é nada perante os grandes problemas que as outras pessoas têm. E, por exemplo, se for uma criança, vá com seu filho, separe brinquedos e leve para as crianças que não têm brinquedos. Ele vai se sentir bem com isso, ajudando outras pessoas. Tá bem? Promova situações onde o seu filho, onde as pessoas podem ir lá e serem ajudadas pelo seu filho. Ele vai ser um abençoador. 10. A 10ª atitude. Compre uma Bíblia para ele e principalmente leia junto com ele. A 10ª atitude. Compre uma Bíblia para o seu filho e leia com ele. Hoje nós temos no mercado Bíblias escritas para todas as fases. Bíblias para crianças, Bíblias para jovens, Bíblias para adolescentes, as capas coloridas, tem tudo no mercado. O importante é você ver se é realmente uma Bíblia cristã. Cuidado com o que você compra. Cuidado com o tipo de Bíblia que está aí no mercado. Peça ao Senhor, Senhor, não me deixa comprar uma coisa errada. Vá em livrarias cristãs. Vá até lugares até o seu pastor, vá até o seu líder, peça orientação, qual Bíblia é melhor para eu comprar para o meu filho e abençoe seu filho com a Bíblia. Deixe o seu filho ver você lendo a Bíblia. Leia a Bíblia junto com seu filho. Faça devocional na sua casa. Faça culto de oração na sua casa. E aí você vai me contar como que o Senhor vai mudar. Porque quem muda, gente, não somos nós.
Quem muda é o Espírito de Deus que entra na nossa casa, que se alegra com a nossa postura, que se alegra, que sente um espaço aberto para a ação do Espírito de Deus. E aí tudo é transformado, tudo é abençoado. Amém? Então, declare a vitória em nome de Jesus. Amém? Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir o coração desse pai, dessa mãe, desse parente, desse amigo, dessa pessoa, Senhor, em relação às nossas crianças, aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. E que cada um possa se levantar numa reação espiritual, para que essas forças malignas percam, Senhor, a força e sejam expulsas de dentro das nossas casas, das nossas famílias, da vida dos nossos filhos, e que os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos adolescentes e jovens recebam, Senhor, e tenham uma vida em abundância que o Senhor Jesus veio trazer para elas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Um beijo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. Fiquem com Deus.